E voltamos com mais um bloco do Café com Velocidade, edição 567, agora para falar de Fórmula Indy. Tivemos etapa no Texas, circuito oval de 1,5 milha, muito rápido, onde já tivemos provas com muitas disputas e emoção. Porém, neste final de semana, sábado à noite, não teve tanta disputa assim. Ao que parece, a corrida ou as corridas da Fórmula Indy têm tido alguns problemas esse ano. Como eu fiz no bloco da Fórmula E, vou passar e-mail por e-mail dos ouvintes. Algumas perguntas são de assuntos relacionados, mas eu tentarei dar opiniões específicas para cada um de vocês. E como eu falei no bloco da Fórmula E, vão lá no Twitter do Fábio Campos, Diogo Gomes, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim, qualquer meio de comunicação, até o Skype deles, e perguntem a respeito do que eles acham da prova da Fórmula Indy. Eu vou dar minhas opiniões, vocês podem concordar ou discordar e dar o seu feedback e a sua sugestão no cafécomvelocidade@gmail.com. Bom, vou começar aqui com o Michael Kinopak, que mandou um e-mail cheio de questões legais sobre essa prova e essa temporada da Fórmula Indy. A primeira delas é do kit, o kit aerodinâmico. Ele falou que a corrida do Texas foi tranquila, abaixo das expectativas. Então eu entendo que ele queria agitação e queria provas mais frenéticas, com muitas disputas, como tem sido em ovais. Eu sempre falo tem sido em ovais com um certo receio. Tem sido em ovais nas corridas da Indy, da época da IRL, no início da IndyCar, voltando depois de junção com a Champ Car, mas as corridas antigas em ovais não eram tão disputadas assim. Sempre fica este adendo, mas, claro, hoje as corridas temos que pensar de uma forma crítica, sempre pensando na melhoria delas, do que elas poderiam ter de melhor em relação a esse passado que já apresentou problemas. Mas Kinopak pergunta: podemos dizer que os kits deram errado? Olha, Kinopak, se você pensar só na parte de competitividade, não pode-se dizer 100% isso. O que acontece é a relevância dessas etapas em ovais em relação às etapas em circuitos mistos e de rua, que essas sim tiveram uma melhoria nas disputas. O kit aerodinâmico dos ovais, Indianápolis já não apresentou o nível esperado e no Texas também tivemos problemas. Ainda que a impressão que eu tive é que no Texas tivemos um pouco mais de disputas do que na prova das 500 milhas. E há um problema que tem sido recorrente e até fiz uma menção que eu iria falar disso no bloco atual da Indy, quando eu falei sobre Fórmula E e sobre um pouco de como que se comportariam carros elétricos nos circuitos ovais, mencionando a questão aerodinâmica. Essa aerodinâmica de ovais, hoje usada na Fórmula Indy, é excessivamente prejudicial aos pneus que estão disponíveis. E já tem um tempo que os pneus Firestone da Fórmula Indy para os ovais grandes, como é o caso do Texas, como é o caso de Pocono, como é o caso de Indianápolis, que recebem o kit com a asa menor e com mais, vamos dizer, downforce para poder o carro ficar no chão, estão gastando pneu que é uma barbaridade. Indianápolis até que o gasto não é tão excessivo, exceto quando a temperatura está mais alta. Mas no Texas a coisa sempre degringola. E quem consegue economizar mais pneus é quem tem maior sucesso. Pode pesquisar, pode verificar, até mesmo na outra versão
do kit era possível ver a diferença no desempenho. Uma outra pergunta do Quinopac é sobre Sebastian Bourdais. O que justifica o declínio de rendimento do Bourdais? No começo da temporada ele estava lutando na frente do grid, agora está lutando meio para trás. Olha, Quinopac, primeiro que o Bourdais está numa equipe, que é uma associação da Dale Coyne, com o Jimmy Vasser e um outro investidor, que no momento eu não recordo o nome. Então é uma estrutura pequena, é uma equipe pequena e teve bons desempenhos até agora, na medida do possível. Mas não é toda pista que vai ter um grande desempenho. Além do que, Bourdais é reconhecidamente um bom piloto para circuitos mistos e para circuitos de rua. Isso é fato. E tem tido um ano muito bom nesse tipo de pista. Será que vai ser um piloto que vai concorrer com um Alexander Rossi, Neil Garden, um Scott Dixon, enfim, outros que estão, esses sim, muito mais regulares que o piloto francês? É essa talvez a pergunta que fique. No momento, por pilotagem, eu ainda confio mais no Bourdais do que em muitos outros pilotos que estão no grid, inclusive o Tony Kanaan. O Bourdais hoje ele tem uma possibilidade muito maior que o brasileiro, tá? Quinopac também pergunta sobre a McLaren. Caso ela realmente vá para a Indy, quem seria o piloto? Olha, vou te falar, Quinopac. O piloto é Fernando Alonso, tá? Por um momento, na semana passada, eu até pensei que poderia ser um Stoffel Vandoorne. E eu vou explicar. Vandoorne também não está entregando nada na Fórmula 1. Mas o Alonso tem uma perspectiva muito grande, que é a possibilidade de ganhar a Tríplice Coroa. E ano que vem ele vai lutar com unhas e dentes nisso, se ele vencer as 24 horas de Le Mans. 24 horas de Le Mans, que por sinal tá chegando aí, tá, gente? Então já fiquem ligados que vai ter muita coisa sobre 24 horas de Le Mans aí, inclusive relacionado com o café com velocidade. Mas para o Alonso, com certeza, o grande ponto é ele vai para a Indy disputar o título da categoria, empolgado porque sabe que na categoria ele não depende tanto de um carro excepcional como na Fórmula 1, ele depende mais de uma equipe que dê um mínimo de regularidade e principalmente ele vai buscar a vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Então, como disse Fábio Campos, vou dar louros, vou dar créditos a Fábio Campos, depende muito de como será o desempenho dele nas 24 horas de Le Mans para saber o futuro também da McLaren na Indy. Acho que até pensando friamente, a McLaren vai de qualquer jeito, está muito próxima de ir. Vimos no final de semana no Canadá, Zac Brown e Michael Andretti andando juntos, né? O que é curioso, já que teve prova do Texas, mesmo assim o Andretti fez questão de ir lá em Montreal. Então, pode ser até que a McLaren vá e não se prenda tanto ao Alonso, mas a possibilidade maior é sim de termos o espanhol guiando um carro da equipe inglesa lá na Fórmula Indy. Bom, sobre os rookies, Zach Clement de Mello, ou Zachary Clement de Mello e Robert Winks forçaram as ultrapassagens que resultaram em acidentes. Não seria necessário teste de rookies em ovais como Texas, como acontece em Indianápolis? Olha, que no parque existe o teste, tá? O teste é feito uma avaliação na pré-temporada, é feito testes para verem se os pilotos estão aptos a correr nesse tipo de pista. Mas não foi por isso que aconteceu os acidentes, não. E acidente de corrida poderia acontecer com qualquer um. Então não se prenda somente a isso, tá? É claro, é óbvio que a tendência de acontecer com eles é muito maior. São pilotos que não têm a vivência. Inclusive, dando um exemplo de novo, do Tony Kanaan, que é um piloto especialista em oval, tem ótimos resultados em ovais, ou mesmo um Hélio Castro Neves.
Mas, neste caso, o acontecimento acabou sendo, curiosamente, com pilotos novatos. E, além disso, você perguntou sobre ultrapassagens. Eu fiquei impressionado quantas voltas o Rossi ficou atrás do Pagenot sem conseguir passar. Alguém tem informações exatas de quantas voltas ele ficou tentando ultrapassar no Pagenot? Culpa do kit? Culpa do kit, culpa de como se desenvolveu os pneus, porque também não tinha tanta possibilidade de pegar o vácuo, e se ele saísse do trilho, ele poderia também jogar a corrida dele fora. Um pouco de falta de ousadia também para o piloto. Aí pode falar, mas eu não conseguia, tudo. E é verdade, pode ser também. Mas, voltando ao comentário do kit anteriormente, sim, tem a ver com a forma ou a aerodinâmica que o kit novo da Fórmula E permite e que seja explorada até mais traçados em um mesmo circuito. O que acontecia no kit antigo, principalmente na época da IRL, que é aquele que o pessoal pensa mais claramente? Ele forçava, ele dava muito downforce, então o carro ficava no chão. Qualquer piloto, sem um mínimo de habilidade ou talento, conseguia fazer provas interessantes, e aí, às vezes, acontecia aqueles acidentes malucos e absurdos. Aí agora nós veríamos um Thiago Raposo falando, não, eu quero ter competitividade. Eu acho que tem que ter competitividade, mas buscando priorizar os melhores talentos. E o Rossi está mostrando isso. Ele acaba, num circuito oval, onde ele não tem tanta experiência, consegue ter um desempenho muito bom porque ele tem um domínio do carro, um domínio dessa condição de pista que outros pilotos não têm. Então isso tem que ser valorizado. Ou mesmo até um Pagenot que consegue ter esse desempenho também. O Knobeck também perguntou do Alonso e acabei já respondendo sobre o futuro dele, dependendo das 24 horas de Le Mans. E do Rossi, onde no programa 566 o Raposo mencionou que o Rossi é uma realidade da Indy como piloto postulante a títulos. Ele é e ele é muito. Coloca nesse time também, Knopak, coloca nesse time também, por exemplo, um Robert Wickens. Pode colocar. Do jeito que eles estão guiando esse ano, eles são pilotos postulantes a título, mas não podemos ter bola de cristal. Vai depender de como a equipe entrega o carro, vai depender do momento deles, vai depender de uma série de coisas para poder eles confirmarem esse tipo de situação. Diogo Gomes até apostaria uma ficha em algum outro piloto. Já Thiago Raposo falaria que não, teria que ver o momento e ficaria em cima do muro. Marcelo Cesarino, a corrida não foi aquela de carros lado a lado aí, tá vendo? É aquela questão de ver uma prova da IRL e depois ver uma prova do que é a Indy mesmo. O tempo todo, perder a respiração, como já foi um dia. Teve pelo menos lances legais, como o fogo no carro do Leist, a batida do Wickens e do Power e ultrapassagens. Teve algumas, principalmente em largadas, pneu frio, os pilotos se arriscando um pouco na linha de fora, conseguindo algumas belas manobras. No caso do Leist, eu não fico muito empolgado por aquilo. Eu acho que eventos relacionados a incêndio ou acidentes têm que ser relativizados. Tem um impacto emocional muito grande, mas não são o que mais me interessa numa corrida. O que mais me interessa é a disputa, a emoção e é a possibilidade de ver um grande espetáculo com começo, meio e fim interessantes. Acho que precisa de ajustes para que permita que os carros andem mais colados tanto em oval quanto misto. Essa é a opinião do Cesarino sobre os kits aerodinâmicos. E você está correto. E eles precisam começar a fazer esses ajustes ainda esse ano, já que, lembrando do comentário do JF, isso é padrão. A Dallara fornece o chassi padrão da Fórmula Indy, então
pode ser feito esses ajustes de configuração de fábrica entregues às equipes e eles mexerem em uma coisinha ou outra. Já Fabrício Dutra, ele fala que foi outra corrida sem graça para os padrões de oval. E aí eu pergunto, Dutra, qual é o seu padrão de oval? É uma prova de 500 milhas? É uma prova de Talladega, Daytona na NASCAR? É uma prova em Michigan, em Fontana? Qual é o seu padrão? Esses kits para carros não conseguem andar próximos. Eu fico perguntando como os engenheiros não conseguem detectar essas coisas na hora de execução do projeto. Porque eles não fazem projeto na Indy. A Dallara, de novo, é quem faz esse tipo de ajuste. Eles entregam para as equipes e as equipes fazem ajustes, vamos dizer, mínimos ali de configuração de pressão. É lógico, de novo, são feitos testes para poder identificar possíveis desvios de segurança e competitividade, mas só em momento de prova que você vai conseguir isso, porque eles não vão colocar 20 carros na pista durante 200 voltas para entender uma dinâmica. Isso eles não vão fazer. Agora parabéns para Scott Dixon, que com a vitória se tornou o terceiro maior vencedor da Indy com 43 vitórias, ficando atrás apenas de Mario Andretti e AJ Foyt. E aqui é interessante, o Dutra usou uma estatística que é a famosa estatística combinada, que a Indy utiliza depois da junção, né? A IndyCar tem nesses números junção dos dados da Champ Car, da USAC, da Fórmula Indy e da IRL, como vocês queiram chamar as categorias. Então, é muito bom o número do Dixon, porém, ele teve um momento da carreira que correu na IRL, correu numa categoria que estava ainda se moldando a uma nova realidade, enquanto Mario Andretti e AJ Foyt correram na USAC, correram nos campos mais tradicionais e também com calendários mais cheios de provas. Tem este ponto. Leandro JNF. Os novos kits precisam ser revistos com urgência, mas acredito que ficará para 2019 mesmo. A corrida foi bem fraca, mas não podemos de forma alguma tirar o mérito do Dixon, que foi constante e venceu com propriedade. E é isso mesmo. E além do mais, a Honda tem um desempenho melhor, ela consegue ter uma economia de combustível, não ser um carro que gasta tanto e consegue desenvolver melhor ao longo da prova. Tanto que os carros da Chevrolet que eram rápidos em stints curtos, depois ficaram pelo caminho quando a prova não teve a dinâmica de parada por conta de bandeiras amarelas. Tanto é que o JF reconhece, achei muito ruim a corrida das Penske's. Se perderam completamente da classificação para a corrida. E o Wickens bota a culpa em um erro de principiante. Boa, JF. Podemos criticar o Tony por cometer um erro de amador? Afinal, só ele e o Witt fizeram essa besteirinha. Sim. Por mais que eu tenha elogiado o Tony Kanaan por ser um piloto experiente em ovais e tudo mais, nessa pode botar na conta dele, porque ele bateu no muro, causou a quebra da suspensão do carro e abandonou a prova. Então não tem culpa da equipe AJ Foyt, que pode ser questionado no caso do Matheus Leist, por causa do fogo do carro, que aliás começou com apenas 7 voltas de corrida. Já no caso do Tony, entra um pouco na conta, talvez até no quanto ele se adaptou a esse carro e o quanto ele consegue tirar desse carro. Bom, no mais, diz JF, senti saudade do bingo dos pneus, uma ironia, aquela famosa prova do Texas quando fizeram bingo para ver que pneus seriam usados, de qual posição os pilotos iriam largar e que culminou na primeira vitória de Will Power na categoria. Bom, não é a primeira vitória do Dixon, muito pelo contrário, e ele abriu uma pequena vantagem em cima do Rossi na liderança do campeonato. E o Power caiu para a terceira posição, seguido de Ryan Hunter-Reay e Joseph Newgarden. A diferença ainda é pequena em relação a esses 5, não chega a 80 pontos, levando em consideração que a Indy distribui 50 pontos para o vencedor por corrida. Ainda temos uma disputa muito equilibrada e muito interessante. E daqui a 2 semanas teremos prova em
Road America para a Fórmula Indy conhecer mais um vencedor da categoria. Bom, é isso. Eu, Thiago Santa Rosa, fico por aqui. Vocês que querem ouvir o bloco da Fórmula E, bloco da Fórmula 1, fiquem à vontade. Mandem seus e-mails para cafécomvelocidade@gmail.com ou suas dúvidas no WhatsApp, no Twitter, no Facebook do Café com Velocidade. Bom, é isso. Um abraço e tchau! Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.